Salve pessoal, tudo beleza com vocês? Trazendo aqui 6 questões da banca CESP-Sebrae aplicada no estado de Alagoas em 2018. Aproveitar para mandar um abraço aqui à minha seguidora Jennifer Rodrigues, que está sempre compartilhando lá no Facebook as minhas postagens aqui do YouTube. Valeu, muito obrigado. Pessoal, deixem aquela curtida, se inscrevam no canal. Vou deixar aqui na descrição a playlist que eu estou alimentando desta banca aqui, banca CESP-Sebrae. Tá bom? Bora lá. Diz o seguinte, ó. O número de Euler, nome dado em homenagem ao matemático suíço Leonhard Euler, é um número irracional denotado por E. Aqui, ó, bem conhecido, né? Cuja representação decimal tem seus 4 primeiros algarismos, dado por 2,718. Esse número é a base dos logaritmos naturais, cuja função f de x igual a ln de x é o que? É o log de x na base E. Tem inúmeras aplicações científicas. Então, vamos responder aqui essas 6 questões a respeito dos logaritmos naturais. Deixou aquela curtida? Vamos lá, questão 51, pessoal. Diz assim, ó. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir, ó. O número de Euler é menor que o número racional 2,72. E aí? Bom, esse aqui não tinha nem o que fazer, né, pessoal? O número E, ele dá aqui aproximadamente 2,718, né? Que com certeza é menor do que 2,72. Portanto, esse item 51 está correto. 2,718, que é uma aproximação com 3 casas decimais para o número de Euler, é menor do que 2,72. Tranquilo? Primeira questão aqui, correta. Segunda questão, diz assim, ó. Se R igual a isso daqui é uma dízima periódica, ó, o segredo está aqui, pessoal. Se é uma dízima periódica, significa que esse R pertence ao conjunto dos números racionais. Beleza? Pertence ao conjunto dos números racionais. Este número E, inclusive é dado na questão, ele não pertence ao conjunto dos racionais. Então, o que é que você tem aqui? Você tem a diferença entre o número que é racional com o número que é irracional. Essa diferença, R menos E, não pertence aos racionais. Tá bom? Se você pega um racional com um irracional e faz a soma ou a subtração deles, o resultado não pertence aos racionais. Portanto, este item aqui está errado. Essa diferença não é racional. Agora, cuidado, quando eu pego dois irracionais, pode ser que dê racional. Tá? Por exemplo, se eu pegar assim, ó, 2 menos raiz de 3, certo? Mais 2 mais raiz de 3. Certo? Pega esse número aqui irracional, somei com esse número aqui irracional e o resultado é simplesmente 4, que pertence aos racionais. Beleza? Se eu pego dois racionais e somo ou subtraio, o resultado pode ser que dê racional. Agora, se eu pego um irracional com um racional, quando eu fizer tanto a soma como a subtração, não vai dar racional. Tranquilo? Então, esse item aqui está errado. Com certeza essa diferença não é racional. Tá bom? Claro, sempre que eu pegar dois irracionais e somar, dá racional? Não. Por exemplo, se você pegar assim, ó, raiz de 3 mais raiz de 2. Isso daqui não é racional. Tá? Peguei dois irracionais. Quando eu somo dois irracionais ou subtraio, o resultado pode dar tanto racional quanto irracional. Tá bom? Próximo item aqui, pessoal, diz assim, ó. A função exponencial g de x igual a e elevado a x, inversa da função ln, né? Sabe que a ln é a inversa da exponencial de base e, diz que é uma função crescente. Aí você tem que saber o que é uma função crescente. Ó. Se você tem uma função g de x igual a elevado a x, quando é que essa função vai ser crescente?
essa função ela vai ser crescente se esse A for maior do que 1. Certo? 5, 10, 4,6, aí por diante. Quando é que ela vai ser decrescente? Ela vai ser decrescente quando este A estiver no intervalo de 0 a 1. Aliás, estiver entre 0 e 1. Então, nesse caso aqui, ela é decrescente. Esse nosso E, que é a nossa base, né, é 2,718, né, aproximadamente. Maior do que 1, portanto, essa função é crescente. Função crescente, portanto, esse item aqui está correto. Essa função exponencial ela é crescente. Beleza? 54. Ó. A equação ln de x igual a menos 4 tem uma única solução. Esta equação tem uma única solução. Como é que eu resolvo coisa aqui? A primeira coisa a me preocupar aqui é que esse x precisa ser maior do que 0. Tá? Vamos procurar. Usando a definição de logaritmo, né, aqui é base E, ó, portanto fica assim, olha, E elevado a menos 4 tem que dar igual a x, certo? Ajeitando aqui, x tem que dar igual a 1 sobre E elevado a 4. É um valor que é positivo, portanto, esta daqui é a única solução desta equaçãozinha aqui. Isso aqui, obviamente, é positivo, né? Porque é positivo, aqui é tudo constante, né? Não tem com que se preocupar. Portanto, este item aqui está correto. Essa equação possui uma única solução. 55, pessoal. Se h de x igual a módulo de x é uma função módulo, então o domínio da função composta, ó, ln do módulo de x é o conjunto dos reais. E aí? Então a pergunta aqui é, quem é o domínio dessa função aqui, ó, ln do módulo de x? Bom, quando a gente tem uma função assim, ó, por exemplo, a gente tem o log de b na base a. O que é que a gente precisa ter aqui por definição? A gente precisa ter o b maior que 0, né? E a gente precisa ter a base a maior que 0, certo? Mas esse a também precisa ser diferente de 1. Nesse caso aqui a gente não precisa se preocupar, porque a nossa base é 2,718 aproximadamente, já está aqui satisfazendo as nossas condições da base. Precisamos nos preocupar apenas com logaritmando, né? O módulo de x. Ou seja, a gente precisa ter o módulo de x maior do que 0. Aí você pode pensar, sim, mas está tranquilo, porque o módulo de x não pode ser negativo, né? Exatamente. Aqui, para que o módulo de x seja positivo, você precisa ter x maior que 0 ou x menor que 0. Se você quisesse colocar assim, ó, você até poderia, tá? Você teria os valores maiores do que 0 e menores do que 0. Só que é aqui que mora o perigo. Ó. O 0 não tá. Beleza? O 0 não faz parte. Isso aqui é um intervalozinho aberto. Então, quem seria o domínio desta função aí? Seria o conjunto dos reais menos o elemento 0. Então, o domínio dessa função é o conjunto dos reais? Não. É os reais menos o 0. Certamente aqui muita gente caiu nessa pegadinha. Portanto, está errado. É o reais menos o elemento 0. Beleza? Finalmente, para terminar aqui, questão 56, ó. Se A maior que 0 e Ln de A pertence ao intervalo 10, 20, então Ln de A ao quadrado pertence ao intervalo 100 até mais infinito. E aí, vamos lá, né? Olha só, você precisa lembrar da seguinte propriedade, ó. Se você tem assim, ó, o Ln de A ao quadrado, isso é a mesma coisa que 2Ln de A, né? O expoente do logaritmando, ele pode descer, beleza? Do mesmo jeito, se você tivesse assim, olha, se tivesse alguma coisa assim, outra propriedade, ó, o Ln de B ao quadrado, por exemplo. Então, fica assim, ó, meio log de B na base A. Quando o expoente é no logaritmando, passa o 2 multiplicando, certo? Quando o expoente
na base, passa assim, ó, passa invertido, passa meio, tá? Ou um terço, depende aí do expoente da base, beleza? Pronto. Dito isto, veja só, se o ln de A está nesse intervalo que vai de 10 até 20, então ln de A ao quadrado vai estar no dobro, né? Então vai ser quanto? Vai ser de 20 até 40, né? Vai estar aqui de 20 até 40. Exatamente por conta dessa propriedade, né? Se é o ln de A ao quadrado, fica o dobro do ln de A. Então, em vez de variar entre 10 e 20, vai variar entre 20 e 40. Portanto, este item aqui também está errado. Então, item 56 errado, item 55 errado, 54 está certo, 53 está certo também, 52 está errado e 51 está correto. Beleza? Espero que tenham compreendido, deixem aquela curtida, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau.